paz, boa noite, irmãos. Nós vamos apresentar agora um louvor, Via Dolorosa, baseado no texto de Mateus 27, versículo 27 ao 31. Falar da passagem de Jesus, né? O sofrimento, tudo que ele passou durante essa parte da triste história, né? Sofrimento com a coroa de espinhos, chibatadas, e tudo isso por amor, pelo que ele morreu por nós, né? E por isso nós temos que valorizar. Nós vamos fazer esse louvor com muito temor, com muito tremor, em respeito a Jesus, nosso Rei, que um dia vai voltar, se Deus quiser.
Glória, glória, glória. Nosso Senhor ressuscitou. Deus habita em meio ao louvor. Louvor são declarações de fé. Declaramos aquilo em que nós cremos. Se Deus, hoje não estamos comemorando um simples feriado, nós estamos comemorando a morte e ressurreição daquele que morreu pelos nossos pecados. Mateus 28:6 fala, Deus, quando as mulheres foram lá no sepulcro, e chegou lá, o soldado falou, ele não está aqui, ressuscitou, glória a Deus por isso. Que a nossa vida possa glorificar o nome desse Senhor. A música que nós vamos cantar agora, Glória, 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 fala exatamente sobre isso. Enaltece, engrandece o nome do nosso Senhor. Que possamos ter uma vida santificada, assim como Ele se entregou como Cordeiro Santo, que possamos ter nossa vida santificada a cada dia. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele venceu, nós podemos declarar que somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Louvemos a nosso Deus. Jesus é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus que foi enviado ao mundo para morrer em nosso lugar. Ele nos amou com um amor sem medida. Deus nos viu da sua glória, cheio de pecados e imperfeições. Ainda assim, como está escrito em João 3,16, Ele nos amou de tal maneira que nos deu seu Filho para morrer na cruz, para nos salvar da condenação eterna, para nos dar vida e vida em abundância. Naquele momento, no jardim de Getsêmani, quando Jesus estava orando, Ele chorou e suou gotas de sangue por mim e por você. Os cravos, a coroa de espinhos, as chibatadas eram para nós,
mas Ele nos amou de sobremaneira que se entregou em nosso lugar. Comemorar a Páscoa é celebrar o amor de Cristo por nós. Ninguém tem mais amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. João 15:13. Obrigada, Senhor, por este tão grande amor. Jesus havia acabado de participar da última ceia com seus discípulos e anunciou que ele seria traído por um dos que estavam ali com ele. Diante de toda a confusão, Jesus se retirou e foi a um lugar chamado Getsêmani. E ele falou aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E começou a sentir grande pavor e angústia. Ele disse: minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer. Fiquem aqui e vigiem. Ele avançou um pouco e curvou-se até o chão. Então orou para que, se possível, a hora que o esperava fosse afastada dele. E ele clamou: Abba, Pai, tudo é possível para ti. Peço que afaste de mim este cálice, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Se entregando ao Pai mais uma vez.
Jesus, ele disse assim: eu tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, ó Pai, pela certeza que nós temos de que servimos a um Deus vivo, a um Deus que se entregou por nós. O nosso Salvador levou sobre si os nossos pecados, o Senhor sofreu aquilo que nós deveríamos sofrer, o Senhor levou sobre si as nossas culpas. Louvado seja o teu nome. Mas o Senhor não ficou morto. Ao terceiro dia o Senhor ressuscitou, está vivo e tem nos dado esperança, esperança de vida, esperança de vitória, esperança de que nós podemos crer no amanhã, que a nossa fé não é vã e que nós servimos a um Deus vivo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Ah, Deus amado, fala ao nosso coração, continua falando conosco, como o Senhor já tem falado em cada cântico, em cada canção que foi entoada ao Senhor, em louvor, em gratidão pela Páscoa, pela ressurreição. E podemos dizer como igreja: Ele vive, Jesus vive, Jesus venceu a morte, aleluia. Te adoramos, Pai, te agradecemos. Por favor, Senhor, fala conosco, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. É tremendo, né, amados, saber que Jesus, ele passou tudo isso por amor às nossas vidas. Era necessário que alguém sem culpa, um cordeiro de 1 ano, né, como diz ali a tradição para a Páscoa dos judeus, deveria ser um cordeiro de 1 ano, adulto, que não tivesse mancha, para ser sacrificado no nosso lugar, levando os pecados no lugar dele. E o texto bíblico, Jesus, ele reunindo ali com os apóstolos, ele coloca uma situação dizendo: eu tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês. No ministério de Jesus, o tempo todo, Jesus ele pregou sobre a morte. Foram 3 anos de ministério e o tempo todo ele falava: eu vou morrer, o meu alvo é a morte. Interessante nessas imagens, aquele filme A Paixão de Cristo, uma imagem que fala muito ao meu coração. Em todas as vezes que eu vejo, eu venho as lágrimas, eu fico emocionado. Quando Jesus ele cai, a cruz cai para um lado, ele cai para o outro, e ele volta para a cruz engatinhando, porque o alvo dele era a cruz. Diferente de um Marte, diferente de um Tiradentes, né, que morreu pela independência do Brasil, mas se ele pudesse fugir, ele fugiria. Jesus, ele foi para a cruz, era o alvo do Senhor, trazer salvação, e a salvação só podia vir de um justo, e o único justo é Jesus, e ele se entregou por amor às nossas vidas. A Páscoa, ela tem a ver com esse ambiente religioso, ambiente das coisas de Deus. Quando o Senhor instituiu a Páscoa, havia um alvo. O objetivo era celebrar a libertação do povo lá do Egito para Israel, para a terra prometida. E naquela Páscoa, eles estariam ali celebrando essa libertação. E é interessante que a celebração da Páscoa se dava no primeiro mês do ano, e no dia 14 desse mês era comemorada a Páscoa. Agora, uma coisa interessante, nós até conversamos essa semana sobre isso. O cordeiro deveria ser levado para casa no dia 10, e ele ficava com a família durante 4 dias. Imagina aquele cordeirinho de 1 ano brincando, dormia com os filhos, era alguém já íntimo, né? Era um animalzinho de estimação. E sendo que no 4º dia ele seria morto. Que coisa!
Agora imagina que Jesus, ele andou 3 anos com seus discípulos, e ele dormia, ele ia até tarde, ele anunciou a palavra, ele ensinou, ele mostrou o seu poder na multiplicação dos pães, andando sobre as águas, atravessando os lagos, e durante 3 anos, o tempo todo ali com eles, e ao final, ele foi para a cruz, da mesma forma como aquele cordeiro da Páscoa. Só que Jesus estava então celebrando essa Páscoa, e quando ele entra em Jerusalém, na entrada triunfal, e ali eles fazem aquela festa e jogam as roupas, os ramos, e ele entra e ele é colocado como um rei. Ao 4º dia, essas mesmas pessoas que o declararam rei, gritaram: crucificam, crucificam. Trocaram ele por um ladrão. E Jesus então, ele é entregue naquela cruz. Agora imagina o desespero, a falta de esperança dos seus discípulos. O mestre morreu, não temos mais esperança. Aquele que falava, que fez tantos milagres, que ressuscitou mortos, que curou enfermos, que fez tantas maravilhas, ele morreu. E se o mestre morreu, se o Senhor morreu, o que seremos de nós? E eu queria ler com vocês no capítulo 24, aqui do Evangelho de Lucas, uma passagem interessante, porque estava toda aquela situação, Jesus foi crucificado, foi sepultado, e no versículo 5, estando elas possuídas de temor, capítulo 24, versículo 5 de Lucas, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das suas palavras. Vamos no versículo 13 agora. Naquele mesmo dia, domingo, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 12 quilômetros, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato,
alguns dos ossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Louvado seja o nome do Senhor. Eles estavam perdidos. O nosso mestre morreu. Acabou a nossa esperança, a nossa fé. O Senhor, aquele que que nós estávamos seguindo, ele morreu, ele está morto. E agora? O que fazer? E a palavra de Deus diz que eles estavam como que cegos, eles não conseguiam perceber que aquela pessoa que vinha conversando com eles no caminho era Jesus, porque eles estavam tristes, entristecidos e, de certa forma, incrédulos. Eles não acreditaram na palavra de que nesses 3 anos do seu ministério, Jesus, ele falou com todas as letras: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Ao 3º dia eu vou ressuscitar. Parecia que era uma coisa impossível, porque ressuscitar os outros é algo, maravilhoso, mas agora ressuscitar você a si mesmo, como que é isso? E esses homens estavam escondidos, esses 2 aqui estavam fugindo, estavam indo para fora de Jerusalém. Os apóstolos estavam trancados com medo: se mataram o mestre, vão matar a gente também. E havia um temor muito grande, imagina toda aquela situação, tudo que aconteceu, a maneira como Jesus foi maltratado, foi cuspido, foi humilhado. Pedro estava de um lado muito entristecido por ter negado Jesus por 3 vezes, e toda essa situação, e imagina a bagunça que estava no coração e na mente desses homens e mulheres, seguidores de Jesus. Havia uma expectativa de morte, de derrota. A morte venceu Jesus. E aí, quando esses homens, eles falam assim para Jesus, e não sabiam que era Jesus, o coração ardia, havia uma expectativa, eles dizem assim: fica conosco, fica conosco. E quando eles falaram fica conosco, os olhos se abriram. Sabe, amados, nós devemos ter em mente e em prática na nossa vida essa frase: fica conosco, fica comigo, Senhor,
Fica comigo no meu lar. Fica conosco, Senhor. Fica comigo no meu trabalho. Senhor, vem ser o Senhor da minha vida. Vem ser o Senhor dos meus sonhos. Vem ser o Senhor da minha família. Fica conosco. E quando eles falaram, fica conosco, os olhos se abriram e eles perceberam que era Jesus. E eles voltaram correndo para contar o que eles tinham visto. Enquanto eles estavam contando, os outros também estavam falando. Não, ele apareceu, e apareceu para Pedro, e estava aquela expectativa, e Jesus aparece. Amados, nós servimos a um Deus vivo. E esses mesmos homens que estavam com medo, que estavam fugindo, que estavam se escondendo, esses mesmos homens, porque confiaram e creram e viram Jesus vivo, esses mesmos homens que estavam em fuga, com medo, todos eles morreram por causa de Jesus. Houve uma transformação nos seus corações quando eles decidiram acreditar no Jesus vivo. Não simplesmente numa religião, numa crença, não, num Jesus vivo. Jesus que venceu a morte. E o plano de Deus perfeito era esse: um cordeiro adulto, que deveria ser separado por 4 dias, que deveria estar ali entre a família. Esse mesmo cordeiro, no 14º dia, 4 dias depois, ele deveria ser sacrificado. O sangue seria passado nos umbrais das portas, e esse mesmo Deus poderoso, ele viria, o anjo da morte viria, iria matar todos os primogênitos, inclusive da casa do povo de Israel que não tivesse o sangue. Eu vejo aqui, amados, obediência. O nosso Deus é um Deus maravilhoso, um Deus misericordioso, um Deus amoroso, um Deus que entregou o seu único filho, mas é um Deus poderoso e justo. A coisa é séria, não podemos brincar. É um Deus que ama a sua justiça, um Deus que ama a obediência. E quando eu preparava essa mensagem, quando eu orava, eu confesso para vocês que eu ia pregar uma outra mensagem, e antes do culto Deus falou no meu coração, e eu mudei. No meu coração veio a seguinte frase: faça valer a pena. Faça valer a pena o meu sacrifício. Comecei a olhar para a minha vida. Senhor, será que está valendo a pena a minha vida, a minha maneira de viver? Que a nossa vida possa valer a pena o sacrifício de Jesus na cruz. Nos meus relacionamentos, no meu lar, no meu trabalho, com os meus irmãos, eu possa valer a pena. E esses mesmos homens e mulheres que estavam com medo, e eu não os censuro, eu no lugar deles estaria com o mesmo medo. Esses mesmos homens, quando eles decidiram seguir um Jesus vivo, um Jesus ressurreto, não um Jesus da religião, não um Jesus morto, mas um Jesus vivo, que ressuscitou. Eles enfrentaram situações difíceis por causa da sua fé, porque eles confiaram no Jesus vivo. E a Páscoa, amados, é isso. Ele vive, Ele ressuscitou.
Amém? O túmulo está vazio, a pedra rolou, ele saiu, ele está vivo. E esse mesmo Jesus, que ele, no seu ministério, ele falou: olha, eu vou morrer. É necessário que um justo morra, eu vou morrer, eu vou ser crucificado. Esse mesmo Jesus disse também que iria ressuscitar ao terceiro dia. E quando no final de 40 dias que ele ressuscitou, ele está ali reunido com seus discípulos, e ele está indo para o céu, assunto aos céus. E aqueles discípulos olhando para o alto, e ele sumindo entre as nuvens, vem um anjo e diz: vocês estão olhando para o alto, esse mesmo Jesus que subiu, ele vai voltar. Amados, o mesmo Jesus que disse que ia morrer e morreu, e disse que ia ressuscitar e ressuscitou, ele disse que vai voltar. E vai voltar para buscar uma igreja pura, uma igreja limpa. A igreja, o noivo que vem buscar a sua igreja. E os sinais estão claros. Em breve ele vai voltar. Em breve Cristo voltará. E da mesma forma que ele morreu e que ele ressuscitou, é certo que ele voltará. Que a minha vida vale a pena, que a minha maneira de viver agrade o coração desse Deus, que eu possa estar com as minhas vestes brancas e limpas para encontrar com o meu Senhor. Esse tem que ser a nossa oração. Esse tem que ser o nosso alvo. Ele voltará para nos buscar. Essa é a nossa esperança. E o Senhor Jesus, ele celebra ali a última Páscoa e inicia então a Páscoa cristã, que é a ceia do Senhor. E na ceia ele estabelece um mandamento: nós vamos celebrar todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem do vinho, vocês anunciam a minha vinda, a minha morte, até que eu venha. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor Jesus, ele fala com todas as letras: eu desejei isso ansiosamente, eu desejei comer essa Páscoa, porque agora chegou o momento da redenção, agora chegou o momento da salvação, e a salvação é dada através da minha morte. Mas ele não permaneceu morto. Ao terceiro dia ele ressuscitou, está vivo, e nós que cremos num Deus vivo, temos vida e vida com abundância. Aleluia! Você pode se alegrar com isso? Nós temos vida em Jesus. O nosso Redentor vive. Ele venceu a morte, ele venceu o mal, ele venceu as trevas. E nós que cremos nele, somos resgatados e somos libertos, somos transformados, e nós temos a vida eterna em Jesus. Vamos ficar de pé, por favor. O meu desafio primeiro foi dado a mim, e eu queria desafiar você, de que a nossa vida possa de fato valer a pena. Valer a pena. Aqueles homens medrosos, covardes, se tornaram homens valorosos. Homens e mulheres que enfrentaram situações difíceis por conta da fé. Na fé em um Deus vivo, em um Jesus vivo, em um Jesus ressurreto. Esses homens
pregaram esse evangelho até a morte. O que é isso? É sobrenatural. Um Jesus vivo, que muda a nossa vida. Pedro, que negou Jesus por 3 vezes, na sua primeira mensagem, 500 pessoas se convertem. Ele se torna um pregador. Cada um dos discípulos e apóstolos pregam o evangelho. O apóstolo Paulo, Saulo se converte, se torna uma potência nas mãos de Deus. E o evangelho é anunciado e chegou até nós, porque eles tiveram a experiência de conhecer um Deus vivo, um Jesus ressurreto. E esse evangelho vai chegar aos nossos filhos, aos nossos netos, bisnetos, tataranetos e até Jesus voltar. Porque nós tivemos uma experiência com Jesus vivo. E a minha oração ao Senhor foi: Senhor, que a minha vida possa valer a pena. Que minha maneira de viver possa valer a pena. Possa valer a pena. E eu fiquei pensando naquelas picuinhas, aquelas irritações infantis. Jesus levou sobre si os nossos pecados. Ele foi maltratado. Eu vejo essas cenas, esse filme, e todas as vezes que eu vejo, eu falo: Senhor, como esse Mel Gibson foi ungido em preparar esse filme e mostrar uma realidade. Eu assisto Paixão de Cristo desde criança. Sou daquela época que a gente ia no cinema, no dia na Páscoa assistir, Mas nunca foi retratado de uma forma tão real. Imagina que Jesus passou tudo isso, para muitas vezes eu ficar irritadinho. Meu irmão, que possa valer a pena o sacrifício de Jesus. Ele morreu por mim e por você. Ele vive. Ele vive. Custou a sua vida. E o resultado disso é vida eterna. É vida eterna. É vida eterna com o Senhor. É para sempre com o Senhor. Ou não. Que possa valer a pena. Eu não sei de que maneira Deus falou ao teu coração, mas eu me coloco de pé, dizendo: Senhor, muda a minha vida. Muda os meus conceitos. Que eu possa ser bênção para o meu próximo. Que eu possa perdoar. Que eu possa amar. Que eu possa abraçar. Foi muito sério o que Jesus fez. Feche teus olhos. Repete uma oração comigo. Querido Deus e Pai, ao ouvir a Tua palavra, eu me coloco diante de Ti, desejoso de que a minha vida possa valer a pena todo o Teu sacrifício na cruz do Calvário. O Senhor sofreu, o Senhor foi humilhado,
por amor à minha vida. Ah, Senhor, me perdoa as vezes que eu tenho desvalorizado o teu sacrifício. Me perdoa, Senhor, as vezes que eu não tenho amado, que eu não tenho perdoado. Me perdoa, Senhor, que a minha vida possa valer a pena o teu sacrifício. Ah, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não ficou morto, o Senhor venceu a morte, o Senhor ressuscitou, está vivo e pode me dar vida e vida abundante, vida eterna. Louvado seja o teu nome. Aleluia, louve ao Senhor, querido. Agradeça a Deus pela vida eterna que você tem. Agradeça a Deus pela eternidade, pela paz, pela alegria da salvação que nós temos em Cristo Jesus. Aleluia, te adoramos, Pai, te exaltamos, te glorificamos. Tu és o Senhor, Tu és o Senhor, Tu és o Senhor das nossas vidas. Aleluia, aleluia, glórias a Ti, Senhor. Ele é o Senhor. Declara isso. Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos. Ele é o Senhor. Todo joelho se dobra